Vamos falar de nostalgia e filosofia, ou melhor dizendo, talvez esse lema que você conhece muito bem, verdade, lealdade e justiça. Tá lembrado de alguma coisa? Vamos filosofar com Thundercats! Ho! Olá pessoal, aqui é o Gelson Wenchenfelder, conhecido nas redes sociais como Filósofo Quadrinhos. Sou pesquisador, professor, graduado em filosofia, pedagogia, mestre e doutor em educação. Tenho vários livros publicados fazendo uma relação entre quadrinhos e filosofia. Vivo dando palestras, sou professor universitário e hoje eu trago aqui uma das animações mais nostálgicas de quem vivenciou os anos 80. Em 1985 é lançado mundialmente, Thundercats, chegando no Brasil um ano após, e esta animação marcou a infância de muita gente, assim como marcou a minha. Um contexto dessa animação é muito interessante, vai falar sobre questões imigratórias. Parece que a gente não percebe, mas o quanto esse tema está presente, nesta animação. Essa animação conta a história, de um grupo de felinos, os Thundercats, que são forçados a fugirem do seu planeta natal, chamado Thundera, porque está sendo destruído pelos seus arqui-inimigos, chamados os mutantes. O rei, o monarca desse planeta, pega o seu filho ainda criança e toda a população de Thundera, os Thundercats, e envia para o espaço para se salvar. E ele fica no planeta para tentar segurar esses mutantes inimigos e poder salvar a sua população e seu filho, o príncipe de Thundera, Lion-O. Junto dessa nave também está uma espada lendária, a Espada Justiceira, que tem esse poder de ver além do alcance. Porém, os inimigos começam a alcançar várias dessas naves dos Thundercats e acaba liquidando muitas delas. E inicialmente sobrevive somente a nave-mãe, onde está Lion-O, o príncipe de Thundera, e alguns membros, os Thundercats, que a gente vai conhecer esses personagens durante a animação. E lá, essa nave ela é danificada e começa a cair, e aí esses Thundercats eles são forçados a estar numa animação suspensa, para poder sobreviver numa viagem de décadas, e fica ali, para conduzir aquela nave o Senhor Jaga, um grande sacerdote de Thundera, que acaba se sacrificando em prol desses Thundercats e o futuro de Thundera, principalmente Lion-O e aquela tripulação de felinos. Quando os Thundercats acordam desse estado de animação suspensa, quando eles caem num planeta chamado de Terceiro Mundo, descobre que uma dessas cápsulas que estava em suspensão conseguiu inibir esse processo de envelhecimento. E nada mais nada menos é a cápsula onde estava o príncipe de Thundera, Lion-O. E ali a gente vai ter um envelhecimento precoce desse personagem que de criança ele acaba tendo um corpo de adulto, porém com uma mentalidade de criança. E aí começa toda a aventura dos Thundercats, um grande líder que estava em processo de formação, já é um adulto, mas com a corpo e a mente de uma criança, e aí que está toda a questão que vai nortear a vida desses personagens de Thundera. Como eu comentei inicialmente, o lema dos Thundercats é verdade, lealdade, honra e justiça. É um dos lemas muito fortes que vai nortear toda a vida desses personagens. Thundercats é uma das animações que mais curto e acredito que é de muita gente também, bem de longe. Lançou aqui no Brasil em 1986, nas manhãs de domingos da Rede Globo. Essa animação trouxe várias questões que trazem muitas reflexões. Como falado, Thundercats tiveram que sair de uma forma forçada de seu planeta natal, Thundera, e que estava sendo destruída por muitos conflitos. Algo muito próximo do que acontece a partir do século XX, século XXI, e está muito aí acontecendo. E acabam então chegando em terras novas, desconhecidas, e o quanto eles têm que então se reaprender a viver num planeta que até então parece hostil para eles, e o quanto
né, a partir desse lema de Tandera, né, o quanto traz essa questão, né, desses valores, né, dos gatos guerreiros, que é verdade, honra, né, justiça, verdade, e o quanto isso, né, transforma, de certa forma, o modo de vida deles e como eles se comportam nessa nova terra. Se a gente começar a perceber, né, os personagens tandarianos, né, eles trazem ali muito uma questão de um senso de justiça e moral muito forte e também social. Eles estão ali não como para colonizar novas terras, eles vão conhecer os novos habitantes, né, vão respeitar muito a cultura e fazer muita troca com eles, né, uma troca para enriquecer todo mundo. Aqui eu estou falando de enriquecer de uma forma de virtude, de moral, de uma conduta ética, né, o quanto ali estavam ali para criar uma colaboração, uma grande comunidade. Não é à toa que muitos desses habitantes, né, desse terceiro mundo até ajudam, né, os Thundercats a pegar dos restos da sua nave e criar o seu lar, né, Toca dos Gatos. E aqui tem muito uma questão bacana, né, que o quanto, né, os Thundercats usam muitas das suas habilidades, né, para aqueles que verdadeiramente necessitam, né, para auxiliar, né, contra a nova invasão que ocorre, né, dos mutantes que estão chegando no terceiro mundo, e também vão descobrir que tem um inimigo muito maior, né, nesse planeta, né, Mun-Ra. Essa animação nos ensinou que a liderança sempre está acompanhada de aprendizado. Sim, nós vamos ter um grande líder, né, que está num corpo de adulto, mas é a mente de criança, Lion-Ho. Ele sempre se coloca, né, a aprender. Uma das questões que uma liderança, né, uma boa liderança deve assumir, a ideia de aprendizado. O quanto, né, Lion escuta muito seus companheiros, claro que muitas vezes tem umas questões que não, mas ele sempre acaba aprendendo que deve escutar e também vai escutando e aprendendo com novas culturas que estão em volta dele. Sempre trazem, né, muitas dessas questões, né, de epistemologias, de olhar e se abrir para o novo, né, e aprender que um bom líder, né, assim como, né, o líder de Tandera, né, ele precisa estar aberto ao aprendizado. E aqui tem uma questão muito importante, né, que o quanto o Thundercats, né, principalmente Lion, traz muito isso presente, né, dentro de uma sua característica, que o espírito de aprendizagem é o único que pode chegar a alcançar aquilo que é verdade, e assim também o lema dos Thundercats. Lion-Ho traz muito desse espírito de aprendizagem para alcançar essa verdade, né, esse líder dos Thundercats, né, há nele o que há de falta de maturidade, né, devido aos seus anos, né, de animação suspensa, a um garoto num corpo de homem, mas que está sempre muito aberto a novas questões do aprender. Os anos mostram, né, que o quanto Lion-Ho, o desenvolvimento da sua sabedoria e suas habilidades são necessárias para liderar o grupo, mas ele só alcança isso, né, juntamente com o grupo. Isso faz dele um dos grandes líderes das animações da cultura pop. Essa animação, né, traz grandes questões de valores morais, né, na vanguarda daqueles que possuem, né, o código de Tandera, que é justiça, verdade, honra e lealdade, né. Lion-Ho é um feroz defensor da liberdade e um grande líder corajoso e nobre, trazendo muito dessas questões, né, de um ser virtuoso e sim, um ser ético. Sua espada justiceira dos presságios, né, que utiliza para chamar os Thundercats quando está em perigo, além de ter uma visão além do alcance, né, por isso ela é muito cobiçada tanto pelo inimigo Mun-Ra e assim também como os mutantes, né, ela sempre está ali em prontidão para ajudar os outros, né, uma espada que ela só funciona, né, no momento que ela serve para alguma coisa, serve para algo, principalmente, né, ela serve para a comunidade. O líder dos Thundercats, né, tem em sua memória o seu mentor, o mestre sábio Jaga, né, que o treinou incrivelmente, né, somando muito umas questões de responsabilidades que um dia teria, né, se governar, né, os Thundercats a partir do código de Tandera. Podemos comparar, né, essas passagens de aprendizagem de Lion com o Jaga com Aristóteles, né, como mentor de Alexandre, que mais tarde na história se transformou em Alexandre o Grande.
As aulas de Aristóteles para Alexandre destacavam muitos conteúdos de ética, né, para desenvolvê-lo como um líder virtuoso, né, dentro de uma concepção política, e também para capacitá-lo a governar com virtude, né, de uma forma justa e estável. Acredito que na mesma forma a Jaga faz isso com Lion. Thundercats foi muito mais do que uma simples animação ou venda de bonequinhos ou até mesmo, né, venda de quadrinhos. Thundercats traz muito das questões de lucididade, né, e o quanto a gente podia aprender a partir de uma animação. Curtiu essa dica de hoje? Imagina aprender ética, liderança, virtudes com objetos da cultura pop, com personagens de quadrinhos. Já pensou nessa possibilidade? Pois é, fica aqui, a gente tem várias dicas para você e muitas novidades chegando.